nos Estados Unidos em abril de 1977. As descrições da criatura variam, mas geralmente incluem as seguintes características. A criatura se tornou um ícone na criptozoologia, gerando debates e teorias sobre sua origem e identidade. A cidade de Dover, conhecida por sua tranquilidade, se viu no centro de um mistério que perdura até hoje. Sua aparência: pequena criatura com cerca de 1 metro de altura, corpo magro e membros longos e finos. A cabeça é grande e desproporcional ao corpo, com olhos grandes e brilhantes. Algumas descrições mencionam a ausência de nariz, boca e orelhas. Sua pele. A pele é descrita como sendo de cor acinzentada ou marrom acinzentada, com textura áspera e sem pelos. Seu comportamento: a criatura foi vista se movendo rapidamente e saltando por entre as árvores. Alguns relatos mencionam que a criatura emitia um som agudo e estranho. Avistamentos. Em 21 de abril de 1977, o primeiro avistamento foi feito por Bill Bartlett, de 17 anos, que relatou ter visto a criatura em uma noite. Ele descreveu a criatura com olhos brilhantes, cabeça grande e corpo sem pelos. Pouco tempo depois, 2 amigos de Bartlett também relataram ter visto a criatura em locais diferentes. O avistamento: Bartlett avistou uma criatura estranha à beira da estrada. Inicialmente ele pensou que fosse um cachorro, mas logo percebeu que não se tratava de nenhum animal conhecido. A criatura tinha uma cabeça grande e desproporcional, com olhos que brilhavam intensamente na luz dos faróis do carro. Ele descreveu a criatura como tendo uma pele cinzenta e áspera e um corpo magro com membros longos e finos. A criatura não tinha cauda visível e a criatura tinha olhos que brilhavam como bolinhas de gude laranja. Impacto: Bartlett ficou assustado com o que viu e correu para casa para contar a seus pais. Ele desenhou um esboço da criatura que se tornou uma das imagens mais icônicas do demônio de Dover. Já em 22 de abril de 1977, John Baxter. Na noite seguinte, John Baxter, de 15 anos, estava caminhando para casa quando avistou a criatura perto de uma área arborizada. O relato de Baxter era semelhante ao de Bartlett, descrevendo a criatura com a mesma aparência estranha e comportamento ágil. John Baxter descreveu a criatura como tendo os dedos dos pés e das mãos com formas similares às de humanos. Outros avistamentos. Outros adolescentes também relataram ter visto a criatura na mesma noite, em diferentes locais da cidade. Esses relatos convergiram nas características principais da criatura, reforçando a credibilidade dos avistamentos. Uma jovem amiga de Bill Bartlett também avistou a criatura e relatou que ele tinha olhos que brilhavam como esmeraldas. Características comuns nos relatos: cabeça grande e olhos brilhantes. Todas as testemunhas descreveram a criatura com uma cabeça grande e desproporcional e olhos que brilhavam intensamente. Corpo magro e membros longos. A criatura era descrita como tendo corpo magro e membros longos e finos, permitindo-lhe mover-se com agilidade. Pele cinzenta e áspera. A pele da criatura era descrita como sendo de cor cinzenta ou marrom acinzentada, com textura áspera e sem pelos. Comportamento ágil. A criatura era vista se movendo rapidamente
e saltando por entre as árvores, demonstrando grande agilidade. Esses relatos, combinados com as descrições detalhadas das testemunhas, contribuíram para a criação da lenda do demônio de Dover. Características comuns. As descrições das testemunhas convergiram em alguns pontos, como a cabeça grande, os olhos brilhantes e a ausência de pelos. A criatura era descrita como tendo cerca de 1 metro de altura, com membros longos e finos. E também tinha um comportamento ágil e rápido, se movimentando com rapidez entre as árvores. Teorias. Criptozoologia. A teoria mais popular é que o demônio de Dover seja uma criatura desconhecida da ciência, um criptídeo. Essa teoria alimenta o interesse de entusiastas da criptozoologia, que buscam evidências de sua existência. Identidade errada. Céticos sugerem que os avistamentos podem ter sido resultado de identificação errada de animais comuns, como filhotes de alce ou gambás. Uma invenção da imaginação dos adolescentes e também uma criatura de origem extraterrestre. A escuridão da noite e a excitação dos adolescentes podem ter contribuído para a confusão. Essas foram algumas das teorias. Lendas locais. Alguns pesquisadores exploraram a possibilidade de o demônio de Dover estar ligado a lendas e folclores locais. Lendas de criaturas misteriosas são comuns em muitas culturas e podem ter influenciado os relatos. Origem extraterrestre. Teorias mais extravagantes sugerem que a criatura poderia ter origem extraterrestre. Essa teoria se baseia na aparência incomum da criatura e na falta de uma explicação científica definitiva. Manegishi. Uma teoria intrigante propõe que o demônio de Dover possa ser uma criatura semelhante ao Manegishi, criatura lendária dos índios Cree do Canadá. O Manegishi é descrito como uma criatura pequena, de membros finos e cabeça grande. Casos isolados e não confirmados. Existem relatos isolados de avistamentos de criaturas semelhantes em outras áreas de Massachusetts e em estados vizinhos. No entanto, esses casos geralmente carecem de detalhes suficientes ou testemunhas confiáveis para serem considerados evidências concretas. Criptozoologia comparativa. Dentro do campo da criptozoologia, há muitos outros casos de criaturas misteriosas e não identificadas. A comparação desses casos pode revelar padrões ou características comuns, sugerindo a possibilidade de famílias de criaturas desconhecidas. Na cultura popular, o demônio de Dover se tornou um ícone da criptozoologia e apareceu em diversos livros, filmes e programas de televisão. No anime e mangá Dandadan, o demônio de Dover é um personagem importante. A criatura é frequentemente mencionada em discussões sobre criptozoologia e mistérios não resolvidos. Apesar das diversas teorias, a verdadeira identidade do demônio de Dover permanece um mistério. Embora o demônio de Dover seja mais conhecido pelos avistamentos concentrados em abril de 1977, há relatos e discussões que expandem a possibilidade de outros encontros ou criaturas semelhantes. É importante notar que a maioria desses casos não tem a mesma documentação ou credibilidade que os avistamentos originais.
mas contribuem para o folclore e a intriga em torno da criatura. Aqui estão alguns pontos a considerar. Variações na descrição. Em algumas discussões sobre criptozoologia, a menção de criaturas com características semelhantes ao demônio de Dover, mas com variações na cor da pele, tamanho ou comportamento. Isso sugere que, se a criatura for real, pode haver variações regionais ou individuais. Conclusão: o mistério do demônio de Dover permanece sem solução, alimentando debates e especulações. Os avistamentos de 1977 deixaram um legado duradouro na cultura popular e na criptozoologia. Seja uma criatura real ou um mito, o demônio de Dover continua a intrigar e fascinar. Only thing I need tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go down.